Bom, Elivaldo, da Polícia para a Política, né? Um bom dia para então, você, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Elivaldo, ontem numa votação relâmpago, o plenário do Congresso Nacional aprovou o Orçamento Geral da União para 2017, que fixa os gastos federais em 3 trilhões e 500 bilhões de reais e estabelece o salário mínimo, que a partir de 1º de janeiro de 2017 vai ser de R$ 945,80. Com a aprovação, o texto segue agora para a sanção presidencial, lembrando que esse é o primeiro orçamento já elaborado pelo Congresso. Já entra a nova regra do teto dos gastos públicos, já que ela já foi promulgada também ontem pelo Congresso Nacional. Pois é, faltava exatamente essa regra para estabelecer o orçamento do ano que vem com base na regra da inflação deste ano, pouco mais de 7%, que já vale como teto máximo que norteou a elaboração do orçamento. Agora, os estados começam também a se adequar a essa realidade fiscal iniciada pelo governo federal com o apoio do Congresso. Elivaldo, e o presidente Michel Temer ontem, junto com a equipe econômica, ao lado do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, anunciou aí um pacote de medidas econômicas. A gente tem alguns destaques aqui dessas medidas. Na verdade, são medidas aí para impulsionar o crescimento, para colocar mais dinheiro também na mão dos trabalhadores. Isso. E aí ontem até o ministro Henrique Meirelles dizia que não tem nada a ver com uma agenda positiva, já que houve tanto desgaste após a aprovação da PEC do teto dos gastos. Mas são medidas que nos próximos, os analistas econômicos avaliam que nos próximos meses elas poderão dar algum efeito positivo nessa retomada do crescimento econômico. Por exemplo, a regularização de dívidas tributárias. Empresas e pessoas físicas que têm dívidas tributárias poderão fazer o parcelamento, é uma facilidade para essas empresas e pessoas saírem aí das mãos do fisco, né, dessa fiscalização mais rigorosa. Partir para a formalidade agora, que poderá ter mais capacidade para ter acesso a crédito, a empregar, enfim, a cumprir suas missões tributárias. No caso das empresas. No caso das pessoas físicas, por exemplo, quem tem débitos vencidos até agora no final de novembro já poderá parcelá-los. É um refis. É um refis. A desburocratização, que é a simplificação de pagamentos trabalhistas e tributários, aqui também para empresas, isso é muito importante. A gente tem a questão do fundo de garantia do FGTS, distribuir metade dos lucros do FGTS com trabalhadores. Eles querem aumentar também o rendimento do FGTS, né, aproximá-lo um pouco aí do rendimento da poupança, e já estuda-se a possibilidade, inclusive, de se utilizar o dinheiro do FGTS, que hoje tem uma restrição de utilização, em alguns casos específicos podem ser utilizados, mas usar o FGTS também para pagar dívidas. Hoje a dívida que você usa o FGTS para quitar a casa própria, bater na prestação da casa própria. Agora não, seria a proposta do governo, que não entra ainda imediatamente como efeito dessas medidas, é de garantir o FGTS, que o trabalhador tenha acesso para quitar suas dívidas e regularizar sua situação financeira, principalmente com cartão de crédito. Aí a gente vê as medidas para o crédito, por exemplo. Agora você pode ter a diferenciação de preços para quem vai pagar com cartão de crédito, que entra no rotativo, às vezes as pessoas ganham 30, 40 dias para pagar, dinheiro ou cheque, né, que é o caso do pagamento à vista. Isso aí também já entra agora como medida emergencial. Esses são alguns dos destaques, Elivaldo. O comércio exterior, agilizar as compras e vendas do comércio exterior através da internet. Nádia, o que os analistas, os economistas que estão analisando essas medidas avaliam o seguinte, que não são medidas de impacto apenas para obter um resultado, para melhorar a imagem do governo. Não, é uma medida mais consistente, de resultado de médio prazo, mas que sinaliza uma iniciativa do governo para uma situação caótica da economia. Pelo menos o governo não vai pagar pelo pecado da omissão. Anuncia medidas que poderão ter uma repercussão aí, talvez no primeiro trimestre de 2017, para que o Brasil encontre um ambiente mais favorável para a retomada do desenvolvimento econômico. A gente vem agora para a política local, falar um pouquinho da participação do PMDB na administração do prefeito Firmino Filho. Olha, Nádia, eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, que se considera satisfeitíssimo com a presença do PMDB na gestão do tucano Firmino Filho a partir de janeiro do próximo ano, há pouco mais de uma semana. Temístocles também estabeleceu um cronograma de tramitação de matérias importantes na Assembleia, principalmente o orçamento, que já tem prazo para a votação final. Nós tivemos os nossos entendimentos, foram mantidos. Nós não temos o que reclamar. Daqui para frente, eu espero que ele faça uma boa gestão na nossa capital, como foi recentemente agora, que está findando em 31 de dezembro deste ano, e que essa nova gestão dele seja melhor ainda do que esta que acaba no dia 31 de dezembro.
A votação do orçamento, Elivaldo, está esticada um pouquinho, né? Os deputados verdade. podiam até já ter entrado em recesso previsto aí para o dia 15, hoje já são 16, mas vai até um pouquinho mais. Exatamente. Historicamente, o orçamento termina a tramitação no dia 15. Agora, essa prorrogação, Nádia, eu imagino que tenha uma relação exatamente com essa matéria que foi lida anteontem lá na Assembleia e que é de grande impacto na economia, no controle de gastos do Estado do Piauí. O governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa e deverá ser apreciada em regime de urgência na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça e que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Estadual, que também, a exemplo do governo federal, estabelece teto para o gasto público. Falar nisso, a gente vai já falar sobre esse assunto aqui e explicar para você. Veja só, existiu a PEC, que já foi promulgada, do teto dos gastos, o governo federal estabelecendo aí pelos próximos 20 anos, aqui no estado pelos próximos 10 anos. Daqui a pouco o secretário Rafael Fonteles, Elivaldo, também vai participar dessa entrevista.